Primeiro ano. Esse vídeo tem como tema filosofia e mito, e o objetivo do vídeo é fazer vocês entenderem como a filosofia foi surgindo frente aos mitos da Grécia Antiga e como hoje as manifestações mitológicas vão acontecendo na atualidade. Entenderam? São esses dois aspectos desse vídeo. Primeira coisa, quando nós falamos de mito, é necessário entender que mito não tem, os mitos gregos não têm essa necessidade de ser uma verdade nem uma mentira. Então os mitos são histórias contadas para explicar uma realidade. Esse conceito de mito ajuda a gente a esclarecer as ideias, os mitos gregos. Todos os mitos gregos traziam uma reflexão. Todos os mitos gregos tinham uma história de deuses ali que fazia com que a pessoa fosse pensar a realidade ali em que ela vivia, tá bom? E de certa forma explicava também como tinha surgido a vida, como funcionava a vontade dos deuses perante a humanidade, a questão do tempo e assim por diante. Esse período dos mitos, vocês sabem muito bem que é chamado de cosmogonia. Tá? Cosmogonia. Esse período cosmogônico ele vai ser, de certa forma, superado por um período chamado cosmológico. É onde surge a filosofia. Os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, ou filósofos da natureza, filósofos da física, tem como o primeiro de tudo Tales de Mileto, que vai dizer que em si, ele mesmo, não vai se considerar um filósofo, até porque a palavra em si nem existia, vai ser criado depois por Pitágoras, que não se considerava sábio, mas um amigo, um amante da sabedoria. Lembrando, esse é o significado da palavra filosofia, vem do grego filia, que significa amor, amor de amizade. Expliquei já para vocês os 3 tipos de amor. E do grego também a palavra sophos, sofia, que significa sabedoria. Ou seja, o filósofo é aquele que é amigo, aquele que ama o conhecimento, ama a sabedoria, mas no aspecto de certa forma de humildade. Pitágoras não se dizia sábio. Tá? Vocês vão ver que vários filósofos têm essa característica de não se dizer sábio, mas sim alguém que busca sabedoria. Depois, mais para frente, vocês vão ver a analogia que Sócrates faz sobre essa ideia da sabedoria, do sábio com os sofistas e assim por diante. Mas voltando, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo e tinha como aspecto principal também tentar entender como surgiu a vida. É com isso que a gente começa a entender a diferença aí da filosofia e dos mitos. Enquanto o mito vai explicar como surgiu a vida, como funciona o universo, como funciona toda a realidade, através de histórias, de deuses, de analogias e assim por diante, já a filosofia vai utilizar o quê? Uma base mais racional. Tá? Então, deixa de existir o período cosmogônico e vai surgindo aí algo que nós chamamos de período cosmológico, tá? Cosmologia, que seria a explicação do mundo aí através até mesmo do estudo da astronomia, tá? Tentando explicar aí a evolução do universo, a evolução da vida e assim por diante. Vocês já viram também, insistir nessa palavrinha chamada arqué, que seria justamente isso. O que é arqué? Arqué é o elemento fundamental, o princípio fundamental que vai dar origem a tudo, que vai dar origem à vida. Tá bom? Para Tales de Mileto mesmo, esse elemento seria a água. Não sei se vocês assistiram nesses dias, falei para vocês, assistam o filme Matrix, o primeiro pelo menos, que ali nós vamos ter uma ideia também de Pitágoras, quando ele vai falar que a arqué praticamente são os números, a lógica, a matemática. Ali nós vamos ver como o mundo é feito de códigos, na visão do filme Matrix, tá? Como a realidade humana se tornou um jogo de códigos. Então, diante disso, nós entendemos aí esse surgimento da filosofia, esses filósofos pré-socráticos que tentavam superar as respostas mitológicas. Não é simplesmente acabar com os mitos, porque os mitos são realmente aproveitáveis, sim, na filosofia, e são utilizados aí para ajudar a gente também a entender muitos conceitos, até na nossa atualidade. Só que eu quero que vocês entendam assim, a filosofia
ela nasce com esse uso da razão, com essa busca de resposta, mais pelo elemento da lógica, enquanto os mitos só era essa reprodução de histórias que em si vai sendo usado aí para explicar a realidade, tá bom? Acho que ficou claro, repeti várias vezes, acho que está bem ciente. O que eu quero que vocês entendam rapidamente, eu quero que vocês entendam a ideia do mito hoje, tá? E esse vídeo tem esse intuito principal. Hoje, o mito na atualidade vai ter um aspecto um pouco diferente. Que aspecto diferente? É simples de entender. Na nossa atualidade, eu vou dar 3 exemplos de mito, como eles vão se manifestando hoje. Eu diria que o primeiro exemplo mitológico estaria nesse desejo idealizado que nós temos de segurança. Ou seja, hoje nós temos esse desejo idealizado de segurança que vem através aí dos filmes que nós assistimos, histórias em quadrinhos de heróis. O filme dos Vingadores. Nós, queira ou não, deixamos como se a humanidade deixasse todo o julgamento do que é certo ou errado, o combate, a esperança em um grupo de pessoas. Ou às vezes numa pessoa só. De repente o Homem de Ferro ele vai ter o julgamento. Nós vamos ter que esperar que ele tenha um julgamento ético e moral de fazer o que é certo para salvar toda a humanidade. Mas se ele quiser agir de forma diferente, como é que fica esse herói que vai salvar todos? Então, assim, essas histórias em quadrinhos também trazem formas mitológicas, histórias que vêm dos quadrinhos, que é transformado em filmes, séries e assim por diante. E esses mitos vão sendo inculcados aí na nossa cabeça, que no nosso mundo real nós acabamos colocando isso também em prática. Como assim? Hoje dá para perceber como a sociedade, como as pessoas procuram aí figuras públicas para justamente jogar ou transferir esse desejo aí de segurança na figura de um herói. Nós temos políticos que são considerados heróis, nós temos juízes que são considerados heróis, e nisso nós devemos olhar filosoficamente, aqui o uso da filosofia para tentar também superar a visão mitológica. Nós devemos olhar filosoficamente para 2 consequências disso. A primeira consequência é assim: de repente, quando a gente coloca a figura de herói num político, a primeira coisa que pode acontecer, a primeira consequência, é que tudo aquilo que o político fala, diz e pensa, nós pegarmos isso como verdade absoluta. Como se tudo que o Homem de Ferro fizesse fosse o correto, o certo, entendeu? Então nós também fazemos hoje isso daí na nossa realidade. E a segunda consequência seria o que podemos chamar de frustração ou de desânimo, descontentamento frente àquela pessoa, àquele indivíduo que nós exaltamos como herói. Tá? Por quê? Porque sabemos que as pessoas são limitadas e dentro dessas limitações as pessoas podem errar. E muitas vezes nós colocamos tanta esperança em algumas pessoas que não admitimos o erro. Tá? Por isso que nós ficamos frustrados com tais pessoas, podendo vir a revolta, podendo vir aí o descontentamento, até uma rebeldia. A segunda manifestação mitológica hoje, eu diria que seria o desejo de ser aquilo que não somos, o desejo de ser outra pessoa, que vem através dos artistas. A primeira vem através da figura do herói, a segunda vem através dos artistas. A mídia coloca muito isso na nossa cabeça. Nós idolatramos tanto jogadores de futebol, cantores, atores, que nós desejamos ser aquela pessoa. E aí a gente se distancia da vida real. Olha essa visão filosófica, esse distanciamento da vida real que muitas pessoas têm. Será que não vem dessa idolatria que fazemos a artistas, a jogadores de futebol? E diante disso, a sociedade vai imitando pessoas que são artificiais, tá? Se tornando também artificial. Olha o raciocínio, vou repetir isso daqui. Muitas vezes nós somos cópias artificiais de outras pessoas que também são artificiais. Reproduzimos aquilo que a pessoa é porque desejamos ser igual.
Entenderam? Deu para captar essa ideia? Deu para captar? Volta, assiste de novo. Eu quero que vocês entendam essa ideia. O que você é? Será que você não é uma cópia de outro? O que você veste é uma escolha sua? O que você pensa é um pensamento realmente seu? Tá? A sua ideia de mundo, os seus desejos? Será que tudo isso não pode ser uma cópia aí de artistas? Tá? O que você consome? De repente o Neymar apareceu com fone de ouvido num jogo da Copa do Mundo, descendo do ônibus antes de começar o jogo e da JBL, um monte de gente já começou a comprar, consumir aquilo lá. Olha o desejo de ser aquilo que não somos, entenderam? E o terceiro e último, para não alongar o vídeo, infelizmente daria pra gente fazer um vídeo aqui de 2, 3, 4, 5 horas, mas temos que ser rápido. Os rituais de passagens, que também são formas mitológicas. Por exemplo, as festas de aniversários, a festa de 15 anos, o Ano Novo. São todos rituais de passagens, né? Que, queira ou não, faz com que nós, que muitas vezes não compreendemos o porquê dessas festas, achamos extremamente necessárias. Né? Achamos que faz parte da nossa vida, que eu não vou ser feliz se não tiver uma festa, um ritual de passagem, como a formatura, sendo que na verdade o essencial é outro. O essencial do final de curso é você passar com boas notas, com bons conhecimentos e ser um profissional de competência. Mas muitas pessoas dedicam praticamente o curso inteiro, ou pelo menos os 2 últimos anos, somente pensando na formatura. Tá fazendo festas de 100 dias, tentando arrecadar cada vez mais dinheiro para fazer a formatura, e aí deixa muitas vezes o aspecto do estudo da vida profissional extremamente de lado. Tá? Então deu para entender essas 3 ideias de mitos. O primeiro trazido pelo herói, esse desejo de segurança. O segundo trazido aí também por uma figura midiática, que é a vontade de ser outra pessoa, através dos ídolos como artistas, jogadores de futebol. E por último, esses rituais de passagem que muitas vezes criamos como necessidades e substituímos as necessidades reais. Tá bom? Abraço e tchau!